pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus nós estamos vivos. A leitura de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulos 14, 15 e 16. Vamos então iniciar a leitura? 1 Samuel, capítulo 14. Um dia Jonatas, filho de Saul, ordenou ao seu jovem escudeiro: vamos, atravessemos até o posto avançado do exército filisteu, que está posicionado do outro lado. Todavia, nada contou sobre esse intento a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romazeira nos limites de Gibeá, em Migron. Em sua companhia estavam 600 guerreiros, entre os quais Aías, que vestia o manto sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote de Iavé em Siló. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado do grupo. No desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atingir o acampamento filisteu, existia um penhasco íngreme de um lado e o outro pico de grande rocha do outro lado. O primeiro se chama Bozés e o outro Sené. Havia também um penhasco ao norte, na direção de Miquimais, e outro ainda ao sul, rumo a Geba. Jonatas ordenou ao seu escudeiro: vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Iavé de nos dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos. Redarguiu-lhe seu pajem: segue a inclinação do teu coração, eu estarei ao teu lado, Senhor. O meu coração é como o teu coração. Ao que Jonatas afirmou: eis o que faremos, partiremos na direção deles de peito descoberto. Se aqueles homens nos advertirem, não vos movais, até que cheguemos perto. Ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Entretanto, se nos convidarem subir até nós, então subiremos, porque é sinal que Iavé nos dará a vitória e os entregará em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver de peito aberto pelo destacamento dos filisteus, que comentaram entre si: eis que os hebreus estão abandonando os buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e o rapaz que o acompanhava: subi até aqui, pois temos algo a dar-vos a conhecer. Diante dessa convocação, Jonatas advertiu a seu escudeiro: conserva-te atrás de mim, porque Iavé acaba de entregá-los nas mãos de Israel. Em seguida, Jonatas escalou o desfiladeiro, engatinhando, e seu pajem o seguiu logo atrás. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e seu escudeiro os ia matando. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu fiel escudeiro mataram cerca de 20 homens. Em uma área correspondente à metade do terreno arado por uma junta de bois em um dia, ou seja, cerca de 90 metros quadrados. Então um terrível pavor tomou conta de todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo junto às tropas de ataque. Ocorreu um terremoto e grande medo de Deus caiu sobre todos. Os sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, observaram o exército filisteu batendo em retirada, correndo e se dispersando em todas as direções. Diante disso, ordenou Saul aos seus homens:
Fazei a chamada e verificai quem dos nossos está ausente. Concluía a contagem, eis que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Então Saul disse a Aías: trazei a arca de Deus e o éfode, o colete sacerdotal. Naquela época, ela estava com os israelitas e se usava o éfode. Todavia, enquanto Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então Saul ordenou ao sacerdote: deixa por enquanto. Naquele mesmo momento, Saul e todos os seus soldados se reuniram e partiram para o local do combate. Contudo, encontraram os guerreiros filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas próprias espadas. Entre os filisteus havia hebreus que estavam ao seu serviço e que tinham subido com eles ao acampamento. Também eles desertaram para se reunir aos homens de Israel que estavam com Saul e Jonatas. Todos os homens de Israel que se emboscaram nas montanhas de Efraim, tendo notícia de que os filisteus fugiam, também se puseram a persegui-los, combatendo-os. Assim o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia, e a guerra se estendeu para além de Bet-Aven. Os homens de Israel estavam exaustos ao final daquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, ordenando: maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E, portanto, ninguém de todo o povo provou qualquer alimento o dia todo. E aconteceu que o exército entrou num bosque onde havia mel no chão. Os homens observaram o favo de mel escorrendo, mas ninguém o tocava, porquanto temiam o juramento que se haviam comprometido. Jonatas, entretanto, não sabia da imprecação que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e com a mão saboreou o mel. E logo a sua visão, que estava turva e enfraquecida, revigorou-se e ficou nítida. Então um dos soldados lhe chamou a atenção: teu pai nos impôs este juramento: maldito seja o homem que comer alguma coisa durante o dia de hoje. Por isso todos estamos desfalecidos. Ao que Jonatas lhe respondeu de pronto: infelizmente, meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre seu povo. Vede como estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco deste mel. Ora, quanto mais se o povo todo tivesse comido livremente dos despojos de guerra que tomou dos inimigos, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? Naquele mesmo dia, os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Miquimás até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos e esfomeados. Por isso, avançaram sobre os que haviam tirado dos inimigos como despojos de guerra e comeram a carne de ovelhas, bois e bezerros de qualquer maneira com sangue. A notícia chegou a Saul nestes termos: o povo está comendo, pecando contra o Senhor, porque está comendo sangue. Então ele determinou: fostes infiéis, rolai para cá uma grande pedra. E disse mais Saul: espalhai-vos no meio do povo e dizei: traga cada um o seu boi ou a sua ovelha. Vós os imolareis aqui e comereis sem pecar contra Yahvé, comendo sangue. Em seguida, durante aquela mesma noite, todos os homens trouxeram o que tinham consigo,
e procederam à imolação naquele lugar. Então Saul edificou um altar ao Senhor, e foi este o primeiro altar que ele construiu. Ordenou Saul: desçamos durante a noite para perseguir os filisteus e saqueemo-los até ao romper do dia. Não deixemos um único homem deles sobreviver. E os guerreiros responderam: faze tudo o que te parecer bem. Contudo, o sacerdote sugeriu: melhor é primeiro consultarmos a Deus. Então Saul aqueceu e pediu conselho de Deus: descerei para perseguir os filisteus, ou entregá-los-ás tu nas mãos de Israel? Entretanto, neste dia não houve resposta. Então Saul ordenou: aproximai-vos todos vós, chefes do povo. Examinai bem em que consistiu a falta cometida por vós neste dia. Tão certo como vive Yahvé, que dá salvação e vitória a Israel, assim ainda que seja o meu filho Jonatas o culpado, deverá morrer. Contudo, ninguém disse uma só palavra. Em seguida declarou Saul diante de todo Israel: ponde-vos todos vós de um lado, e eu e meu filho Jonatas de outro lado. E o povo respondeu a Saul: faz o que te parece certo. Saul então exclamou: ó Yahvé, Deus de Israel, por que não respondeste com clareza hoje ao teu servo? Se o pecado recai sobre mim ou sobre o meu filho Jonatas, ó Senhor, Deus de Israel, revela-me a verdade. E a sorte tirada mediante o Urim e o Tumim apontou Saul e Jonatas, e todos os soldados saíram livres. Em seguida, Saul determinou: lançai, pois, agora a sorte entre mim e o meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul voltou-se para Jonatas e lhe inquiriu: conta-me o que fizeste. Jonatas replicou: eu somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Todavia estou pronto para morrer. E Saul concluiu: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não pague com a morte de Jonatas. Os soldados, contudo, intercederam por Jonatas junto a Saul, argumentando: Jonatas, aquele que alcançou esta grande vitória em Israel, vai morrer? De maneira alguma. Tão certo como vive Yahvé, não cairá um só cabelo da sua cabeça. Porquanto foi na companhia de Deus que ele realizou hoje tudo o que fez. Assim o povo resgatou Jonatas e ele não foi executado. Saul deixou de perseguir os filisteus, que assim puderam voltar à sua terra. Quando Saul assumiu a realeza sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor: Moabitas, Amonitas, Edomitas, o rei de Zobá e os filisteus. Para onde quer que investisse o seu exército, saía vitorioso. Realizou proezas de empenho e coragem e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Saul teve 3 filhos homens: Jonatas, Isvi e Malquissua. A sua filha mais velha chamava-se Merabe e a mais nova, Mical. A sua esposa chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada contra os filisteus. Todos os bravos e valentes que Saul ia conhecendo, imediatamente os recrutava para seu exército. 1 Samuel, capítulo 15. Samuel exortou a Saul, dizendo: foi a mim que Yahvé enviou para te ungir.
rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque, condena-o ao anátema, consagrando-o ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenhas piedade dele e de seu povo. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou seu exército, passou-o em revista em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul dirigiu-se à cidade de Amaleque e preparou uma emboscada no vale. Depois declarou aos queneus: fugi, afastai-vos dos amalequitas, para que não aconteça serdes aniquilados juntamente com todos eles, pois fostes amáveis para com os filhos de Israel quando estavam caminhando para esta região vindos do Egito. Imediatamente os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul feriu os amalequitas desde Avilá até Sur, que está a leste, à vista do Egito. Aprisionou vivo Agag, rei dos amalequitas, e passou todo o povo ao fio da espada para cumprir o anátema. Todavia, Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag e tudo que havia de melhor nos despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas, enfim, tudo que havia de bom. Não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo que era vil e desprezível o destinaram à destruição completa. A palavra de Yahvé veio a Samuel nestes termos: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã, Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação: Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Assim que Samuel o encontrou, Saul o saudou, dizendo: bendito sejas tu de Yahvé, executei a ordem do Senhor. Contudo, Samuel lhe indagou: e que são esses balidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos, e esses mugidos de bois que escuto tão bem? Ao que replicou Saul: os guerreiros os trouxeram de Amaleque. Eles preservaram o melhor dos animais, grandes e dos pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifício ao Senhor, o teu Deus. Porém, destruímos totalmente o restante. Diante disto, Samuel censurou Saul, ordenando: cala-te, deixa-me dizer-te o que Yahvé me revelou durante esta noite passada. Então lhe rogou Saul: dize-me. E Samuel falou: por menor que sejas aos teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel? Yahvé ungiu-te rei sobre Israel. Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação: parte, decreta o anátema sobre esses pecadores, os amalequitas, faze-lhes guerra até que sejam exterminados. Porque não obedecestes às ordens de Yahvé? Porque precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizestes o que é mal aos olhos do Senhor? Então Saul argumentou com Samuel: mas eu obedeci a Yahvé, realizei a missão a que fui incumbido, poupei Agag, rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou ovelhas e bois do despojo de guerra.
o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros, porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria, porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Saul roga a Samuel: pequei e transgredi a ordem de Yahvé e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Agora peço-te, perdoa o meu erro, retorna comigo, para que eu adore ao Senhor. Entretanto Samuel respondeu: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Também o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Todavia, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a orla do seu manto, rasgando-o, e Samuel concluiu: este hoje Yahvé arrancou de ti o reinado de Israel, e já o entregou a um teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade, nem muda seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Então Saul confessou: eu pequei, contudo eu te suplico, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que eu também adore a Yahvé, teu Deus. E Samuel, aquecendo, retornou na companhia de Saul, e este adorou ao Senhor. Depois Samuel ordenou: trazei-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio em sua direção, cambaleando de medo, e disse: na verdade, a morte é por demais amarga. Diante disto, Samuel lhe replicou: assim como a tua espada arrancou das mulheres os seus filhos, do mesmo modo a tua mãe entre as mulheres ficará sem seu filho. E naquele mesmo instante despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua habitação em Gibeá de Saul. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, até o dia de sua morte. Contudo, Samuel seguiu sua jornada de vida, lamentando profundamente o ocorrido. Mas, de fato, Yahvé se tinha arrependido de ter feito de Saul rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 16. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: como poderei eu ir lá? Saul o saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé o orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é de bom augúrio, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim oferecer um holocausto a Yahvé.
purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga, não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel. Mas Samuel disse: também não foi este que Yahvé escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel declarou: também este não foi o que Yahvé escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos, mas Samuel concluiu: a nenhum destes Yahvé escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge-o, é ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu-o na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. O espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte de Yahvé, o Senhor, o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: eis que um espírito arruinador, vindo de Deus, te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa, e quando o mau espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu te sentirás melhor. Então Saul ordenou a seus servos: procurai por um homem que toque bem e trazei-mo. Um dos seus servos pediu para falar e disse: tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro. Fala bem, é de bela aparência e Yahvé está com ele. Saul apressou-se em despachar seus mensageiros a Jessé com esta convocação: manda-me o teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi chegou à presença de Saul e se pôs ao seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele, e Davi se tornou seu escudeiro. Saul mandou informar a Jessé: Davi ficará a meu serviço pessoal, porque conquistou a minha admiração. Assim, todas as vezes que o espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguiu se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. A leitura de amanhã será no livro de 1 Samuel, capítulos 17, 18, 19 e 20. Eu aguardo você amanhã para esta leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor te abençoe. Um abraço.